Olá, o assunto de hoje é sobre livros, né? Como eu falei do vídeo, né? Um dos filmes que eu mais gostei foi o do, volto já esse do Ray Kerkeling, sabe? Então eu acabei comprando o livro porque eu achei bem interessante a história. Claro, no filme ela é condensada, ela é feita algumas mudanças para se tornar atrativo, né? Mas assim, aqui tem esse livro é bem bacana, sabe? Eu gostei muito desse livro aí mesmo, né? Aí tem esse outro livro aqui que eu vou mostrar agora para vocês, que agora eu botei pro lado errado. Esse aqui, tá? É um livro que a minha esposa trouxe agora há pouco de Madrid, que nós não lemos ainda, né? Ele divide o caminho em 20 etapas. Normalmente é dividido em bem mais etapas, né? Se divide em 33, parece, né? Todo o caminho. Às vezes aqui eles dividiram em 20 etapas para. E aí falando sobre os locais, as paisagens do caminho e tal, né? E outros livros que eu andei lendo, eu vou mostrar para vocês aqui no Kindle, né? Esse aqui eu tô lendo agora, como é, esse aqui, o Destino, do Ricardo Rangel, O Destino é o Caminho, eu tô lendo, ele tá falando uma crônica, assim, tá bem bacana o livro, ainda tô lendo ele, né? Então, assim, é um livro que está sendo bem interessante, mas esse outro aqui eu ainda não li, do Flávio, que são 50 coisas para que a gente precisa saber sobre o caminho, como eles dizem aqui, né? 50 coisas. É um guia ilustrado, completo, assim, mas com dicas, né? Esse está na lista para ler. Esse aqui eu acho que é do José Cáceres, eu comecei a ler já. Não, já li uma boa parte dele, eu não terminei ainda, mas é uma boa parte. Aí esse livro é mais interessante assim para quem quer conhecer a história. Ele vai contando toda a trajetória dele, mas em cada parte do caminho ele vai contando histórias, lendas e outras coisas, assim, dicas do que ver. É um pouco diferente assim, né, a narrativa dele, né? Mas é bem interessante, sabe? Assim, para quem gosta, eu acho interessante a gente conhecer um pouco da história do local, né? Então ele dá dicas bem interessantes. Ele fez muita pesquisa e conta umas coisas bem legais aí. O outro livro, esse aqui, Encantos e Encontros no Caminho de Santiago, eu já li também. E ele vai contando a história do caminho dele, as coisas que acontecem, as pessoas que ele encontra. A maioria dos livros são nesse sentido, né? E eu sempre acho assim que tudo que tu puder acrescentar de conhecimento é muito interessante para te enriquecer, ainda mais num caminho cheio de história como é esse, né? Esse aqui, Nunca é Tarde para o Caminho, foi um dos primeiros que eu li, do Otávio Avalone Filho. E é bem legal, sabe assim, que nem eu digo, ele vai contando toda a aventura dele, como ele diz aqui, nunca é tarde para o caminho, até agora eu não me recordo bem o porquê do título, que eu já li faz uns 2 ou 3 anos esse livro, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu decidi fazer o caminho. Mas ele vai contando cada etapa do caminho dele, assim, as coisas que aconteceram com ele. Então, assim, é um livro bem gostoso de ler e dá para ler rápido, né? E por último aqui eu tenho esse aqui que eu ainda não li também, eu acabei comprando no Kindle, mas acabei não é, que é um guia prático para um peregrino iniciante, né? Como diz aqui, dicas para quem não é mago nem santo, né? Então, uma série de dicas que eu ainda não explorei, né? Mas, como eu estava falando para vocês, eu acho muito interessante esse negócio da gente ler bastante, pesquisar bastante, porque é um caminho rico de história, né? Então, assim, tu passa por vários povoados. Tudo bem, eu vou fazer 312 quilômetros, todo o caminho francês são 790, né? Então tem muita coisa aqui que eu não vou passar, talvez passe no futuro, né? Tem muita gente que faz o caminho por partes, né? Assim, quem sabe, né? A minha ideia depois é fazer o caminho português, mas quem sabe a gente faz o resto do caminho francês, né? Mas assim, é bem interessante, assim, acho que assim, a gente conhecer a cultura da coisa, sabe, assim, quando nós fomos para o Peru, Salcantay, também na Telém, que a gente pesquisou muito,
Então tu adquire um conhecimento prévio que te ajuda muito em aproveitar mais, né? Então isso eu acho legal. E também assim, muitas dicas de coisas que as outras pessoas passam, né? Tipo dificuldades. Ah, dica, olha, aqui é legal ficar, esse albergue é legal, essa cidade aqui é boa de ficar, essa aqui vale a pena tu fazer uma parada. Tem uma série de dicas, porque se tu te prender às etapas pré-programadas, assim, quase todos os guias, as coisas que tu pesquisar na internet, ele tem, digamos assim, ele faz aquela média de 20 a 25 km por dia, tem as etapas pré-programadas, né? E tu pode acabar ficando fazendo só isso aí, mas de repente tu, com esses, conhecendo, lendo esses outros livros, vendo outras dicas, tu pode ver assim, não, mas quem sabe eu mudo aqui, em vez de parar lá em Astorga, que todo mundo para, eu vou parar numa cidadezinha antes ou uma depois, sabe assim, então tu sai daquela onde todo mundo vai, então às vezes até mais fácil para conseguir alojamento também, né? Porque se todo mundo parasse sempre nos mesmos lugares, é uma briga, assim, né? Eu não sei como é que está funcionando agora após pandemia, né, ainda dos albergues, mas na parte anterior, antes da pandemia, tu chegava numa cidade, se não tivesse lá, digamos que chega uma cidade pequena, desculpe, tem 3, 4 albergues tão cheios, a tua solução, ou tu dorme na rua, ou vai para um albergue privado que também pode estar cheio, se não tiver acomodação, tu tem que caminhar mais para ir para outra cidade. Aí daqui a pouco tu vai caminhar 3, 4, 5 quilômetros a mais que tu não estava contando, né? Então, às vezes, ter essas possibilidades de parar em cidades menos povoadas, menos procurados, pode ser uma opção interessante, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre guias, vou mostrar os guias e um site que é por onde eu consulto, para mostrar, dar umas dicas como é que o pessoal pode se virar aí, tá? Falou, pessoal, um abraço.